am sorry for all the pain that my actions have caused. I am prepared to die if you say it is necessary. You see, I'll be up in heaven while y'all rotting in hell. Is that going to be handled by you? May your wife and kids get raped. Tá, vamos lá. Quando a gente escuta a palavra serial killer, eu aposto que a primeira coisa que vem na sua cabeça é uma figura masculina, né? Mas e se eu te disser que as mulheres, em específico essa daí que você acabou de assistir, também possuem um passado sombrio? Espero que os psicológicos de vocês estejam preparados. A Ellen Carroll nasceu em fevereiro de 1956, lá em Michigan, nos Estados Unidos. E mesmo antes dela nascer, a vida dela já foi um pouco conturbada e seguiu assim desde a infância. O seu pai era um molestador e sociopata e a sua mãe abandonou a garota com 6 meses de idade na casa dos avós. Mesmo morando em outra casa com seus avós maternos, a garota não se sentia segura. O seu avô a abusava sexualmente e a espancava todos os dias. Já no ano de 1971, quando a Ellen estava completando 14 anos de idade, ela acabou engravidando, fruto de do amigo do avô dela, e ela teve a criança numa casa de apoio. Mas como ela não tinha condições de cuidar do bebê, ela colocou ele para adoção e passou a morar na rua após ser expulsa de casa pelos avós. Vocês estão entendendo o ambiente em que essa menina cresceu? E com 20 anos de idade, mais ou menos nessa época, foi quando a Ellen começou a ter os seus primeiros problemas com a polícia, como assalto à mão armada, dirigir embriagada e outras coisas. E para conseguir se sustentar, ela passou então a se prostituir para conseguir dinheiro com vários homens, e aí que começam os problemas. Começam não, né? Pioram, porque como eu sempre digo para vocês, sim, tem como piorar. No final do ano de 1989, a Ellen então passou a assassinar todos os garotos que ela saía. A sua primeira vítima foi um homem chamado Richard, de 51 anos de idade, o qual ela baleou ele 3 vezes, enrolou o corpo num tapete e escondeu numa rua isolada. O corpo do rapaz só foi encontrado 12 dias depois, no estado avançadíssimo de decomposição. E no ano seguinte, ela fez outras 6 vítimas, todos homens. E foi em 1991, após algumas testemunhas reconhecerem a mulher por causa de uma pequena falha que ela cometeu envolvendo um acidente de carro, no qual o veículo pertencia a um dos seus homens, das suas vítimas, que já estava desaparecido. Então a polícia conseguiu localizá-la e levar para a delegacia, mas por enquanto as provas contra ela eram muito poucas, então não tinha muito o que a polícia fazer. Entretanto, todavia, Maria, nessa mesma época, a Ellen tinha uma amante, no qual também reconheceu e soube tudo que ela tinha feito, e para isso ajudou ela a ser levada para a delegacia e ajudou a fazer ela confessar para a polícia. Então a amante meio que ajudou os policiais. Uma curiosidade é que a polícia não chegou a desconfiar de nenhuma mulher, eles estavam atrás de um serial killer homem por causa das semelhanças entre os casos, mas na primeira pista que fizeram eles desconfiar de que o possível assassino seria na verdade uma mulher, era de que o banco do veículo sempre estava pra frente, colocado na frente, ou seja, indicava de quem estava dirigindo ou era muito pequeno ou era uma mulher. A mulher disse que todas as mortes teriam sido em legítima defesa, que todos os homens teriam ameaçado ela de algo e por isso ela matou eles. Mas claro que o júri achou isso super improvável, de que as 7 mortes teriam sido em legítima defesa. A Ellie foi condenada à morte e em 2002, com 46 anos de idade, ela recebeu a injeção letal numa prisão estadual lá da Flórida, vindo a falecer. E nessa época, muita gente ainda defendia a assassina, dizendo que acreditava na versão de que as mortes teriam sido em legítima defesa. Mas o que vocês acham?